O Evangelho narrado por João, abre em cima, no capítulo 11. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como o amavam. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te eu dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera,
creram nele. Amém. Esse é o grande conflito da vida, é o grande medo, é o grande problema, não é, irmãos? A morte, a separação, em definitivo, desse plano terreno, ela não é fácil, cria muitos conflitos e dores, e ela não é compreendida muito bem. E aqui nós vimos nessa leitura precisamente isso, os conflitos que nasceram de uma morte prematura, inesperada, de uma doença, porque, irmãos, ele se enfermou, adoeceu, e ele foi avisado que esse homem que era amigo dele, chamado Lázaro, estava doente. O recado chegou até ele, mas ele falou uma frase que já foi contraditória com o fato. Ele falou: essa enfermidade não é para a morte, mas ele morreu. É um linguajar que, se nós não tivermos atenção no que o Senhor fala, aliás, a Bíblia tem muito isso aí, aparentes contradições, que de fato não são contradições. É a forma do Senhor falar, não é para a morte. Ele queria dizer o seguinte: essa enfermidade não vai mantê-lo morto definitivo, porque eu vou intervir pessoalmente nessa questão dele. Porque ele falou, e depois ele fala nisso aqui, né? Onde está a vida? Não tem como a morte e a vida viver juntos. Ou a vida espanta a morte, ou a morte vence a vida. A morte e a vida são incompatíveis entre si. E, na verdade, a morte nem sequer existia, os irmãos sabem isso aí. A morte não existia. No primeiro plano, a morte não estava aqui. No primeiro plano, o que tinha era vida em abundância. E tudo que Deus tinha feito era muito bom. Não havia nada errado com a terra, nada errado com Adão, nenhum problema com Eva. Tudo ia bem. Tudo ia bem até o dia que houve a desobediência. Aí começaram os problemas e não pararam mais. A morte, ela é sócia definitiva com o pecado. O pecado e a morte são sócios que não se separam. A palavra de Deus fala que a alma que pecar contra o Senhor, quem pecar contra o Senhor, violentará a sua própria alma. O pecado, ele traz consigo a morte. Portanto, morte e pecado se misturam na história da criação humana. Lá atrás, por exemplo, os irmãos vejam que houve uma ordenança de Deus sobre a morte, não é? E a morte começou a reinar. E reina até hoje, na natureza humana nossa. Só que a natureza humana nossa, ela já foi equacionada na morte de Jesus. A nossa natureza humana, como uma semente, não é, que se põe no solo. Quando nós formos sepultados, o corpo vai para a sepultura, nosso espírito não vai para a sepultura, nem sequer fica lá. Mas o corpo fica lá como que num plantio, até que se ressuscite um outro corpo diferente desse aqui, um corpo de glória. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, esse vai ser o momento mais magnífico da história. Mas estavam lá na aldeia Marta e Maria decepcionadas, além do grande problema de ter encontrado com a morte de quem elas amavam, ainda tinha um problema, ainda tinha a dor da morte associada a uma decepção, porque elas sabiam, a gente comunicou o mestre, ela podia falar, eu recebi ele em casa, Maria podia falar, eu larguei tudo para ficar escutando ele falar, eu ungi os pés dele, comi os cabelos, eu enxuguei. Marta podia dizer, mas eu fiz comida para ele, eu fiz tudo que eu podia para ele, nós éramos amigos. Eu vi ele ressuscitar gente que ele nem conhecia, ele curou quem não era nem amigo dele, a gente é amigo, e ele não se importou para isso aí. Os irmãos sabem disso, que uma lenda judaica, não é, que é muito conhecida nossa. Havia uma lenda judaica, mas é sempre lenda, não tem fundamento isso aí. Mas eles achavam que o corpo, quando a pessoa morria, a alma ficava perto do corpo por 3 dias. No 4º dia a alma ia embora, não ficava lá mais. A partir do 4º dia ninguém mais tinha esperança de haver nenhum jeito daquela vida ser recobrada. É uma lenda. E Jesus, quando foi ter com Lázaro, era o 4º dia. Portanto, ninguém poderia jamais imaginar que ele pudesse recobrar a vida, era a questão definitiva. Eles achavam a alma já foi embora, apesar de que a alma foi embora imediatamente. Mas eles acreditavam assim, 4 dias. Já pensaram o que é 4 dias dentro de uma sepultura?
A decomposição do corpo começa imediatamente. No quarto dia, é insuportável a morte. Aliás, irmãos, se nós fizermos um paralelo com a história da morte, porque, profeticamente falando, 1000 anos representam um dia, mas é só uma linguagem. Está escrito: 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Desde que Adão pecou até Abraão, passaram-se mais ou menos, não exatamente, 2000 anos, um pouco mais. De Abraão até Cristo, mais ou menos 2000 anos, um pouco menos. Nós estamos falando de 4000 anos, ou seja, nós estamos falando de 4 dias proféticos. A humanidade estava morta. Vocês já leram o que está escrito? Olha o que está escrito: os que habitavam no vale da sombra da morte viram uma grande luz raiar. 4000 anos a humanidade ficou morta. 4 dias de Deus. Jesus falou assim: dia virá, e o dia já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Como o morto pode ouvir a voz? É quando a fé entra no coração dele. Assim como Lázaro ficou 4 dias num sepulcro, a humanidade ficou 4 dias milenares morta. A morte reinou, governou toda a humanidade. E quando a morte governa, Marta falou: não abre a sepultura porque tem cheiro mau aí. Por isso que Paulo fala: nós que somos de Cristo, somos cheiro de vida, mas quem está no mundo é cheiro de morte. Já leram isso? As obras, o pensamento, as palavras de quem anda no pecado, para Deus é como um esgoto aberto, é como uma carne putrefada, cheira muito mal, porque estão mortos, neles não há nada que se possa aproveitar. Mas vindo Jesus, tudo se aproveita. Esse é o milagre da ressurreição. Se nós pensarmos nisso, irmãos, nós veremos que o sangue sempre esteve presente na restauração. Por isso que a nossa vida sempre está misturada com a cruz, com o sacrifício de Jesus. Vocês lembram que no passado, quando o povo hebreu saiu do Egito, naquela fuga, né? Ali a ordem foi a seguinte: passem um sangue nos umbrais das portas, que meu anjo vai passar, e é o vingador. Ele vai passar de casa em casa. Na casa que ele vê um sangue nos umbrais da porta, eu já falei com ele: salta essa casa, não entra aí. Mas na casa que você não vê sangue, entra lá com a sua espada, mata o primogênito. É o sangue da remissão. Compreenderam? Esse sangue está aspergido em nós pela fé. Por isso que Apocalipse fala: lavai as vossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós somos lavados com esse sangue, justificados com ele. Você e eu, nós éramos mortos. Nenhuma obra. Vocês já pensaram se lá no Egito o anjo tivesse que levantar a ficha de cada um? Fala: deixa eu dar uma olhada como que anda a sua vida. Você é bonzinho, eu vou matar você, seu filho não. Mas você, ele não buscou obra de nenhum deles. Não buscou o histórico de nenhum deles. Sabe o que ele buscou? Obediência. Está em sangue aspergido, eu passo, não tem, eu mato. Porque ninguém tem obra para ser justificado, irmão. Essa é a grande ilusão das ordens secretas. É a grande ilusão dos filósofos, dos teóricos, que eles querem encontrar mérito em si mesmo. Repetem palavras diariamente: eu posso, eu sou, eu venço pela minha palavra. Nós só vencemos pela palavra de Jesus. Não podemos nada sozinho, podemos nada. Um simples coágulo no nosso cérebro, nós nem conseguimos falar mais. Nós não temos competência para fazer grandes coisas, nem pequenas. Se Deus tira de nós o fôlego de vida, tudo acabou. A humanidade esteve debaixo do sepulcro da morte, sem poder ter cheiro de vida. Foi Jesus Cristo que fez isso aqui. Foi Ele que fez isso aqui. Marta e Maria decepcionadas, esperando Ele chegar e não chegava. E Jesus fala: não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aqui fala: Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ele amava, mas Ele tem planos que a gente não entende. Jesus nos ama, mas Ele deixa a gente passar algumas coisas que a gente não queria passar. Eu mesmo já passei coisa que eu não queria passar. Eu já bebi cálice que eu não queria beber. Eu já passei sofrimento que eu não queria sofrer. Mas eu só tenho uma alternativa: ou eu brigo com Deus ou eu abaixo a cabeça. É claro que eu abaixo a cabeça, eu não sou bobo. Abaixa a cabeça, Ele é que manda. Ou como diz Paulo: ou
irritaremos o Senhor? Ou vamos discutir com Ele? Olha, o que eu não entendo é porque eu não tenho competência. Ele entende um dia, se Ele gostar da minha prece, aceitar a minha prece, um dia Ele me esclarece, ou não. De todo jeito eu continuo junto dele, porque eu não tenho para onde ir. Quando ele fez uma certa pregação, muitos foram embora. Estava muita gente em volta dele. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, foram todos. Pedro ficou olhando aquilo e disse: nós estamos perdendo a clientela aqui. Falou para o Senhor Jesus, é como quem diz: vou te dar um conselho, o senhor não está indo bem, nós estamos perdendo a nossa clientela toda aí. Vou dar uma opinião para o senhor. Maneira, o seu discurso está forte, mas sabe como ser humano é, irmão? Nós somos assim. O senhor falou com ele: eles foram embora, mas vocês também não querem ir? Podem ir. Vocês não ficam comigo à força, comigo a relação é de liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Pedro caiu em si. Não vou embora não, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós vamos ficar por aqui mesmo, deixa os demais embora. Depois o Amélio, uma multidão, quantos que ele vem salvando ao longo da história, não é, irmão? Não é pela força, nem pela violência. Deus nunca precisou de nada seu nem meu. O que Deus pode precisar de? Ele não precisa de nada nem dos anjos. Ele faz os seus anjos labareda de fogo. Aliás, já fez. Um dos anjos mais maravilhosos que tinha lá na glória, ele foi feito uma labareda de fogo. Ele era querubim ungido para proteger. Hoje ele anda pelos cantos escuros da terra, pelos corredores da amargura, batendo no peito, jurando vingança, e só tem lamento a fazer, porque toda a glória passou dele. Mas a glória do Senhor recaiu sobre você, da glória do Senhor. Ele te escolheu, te ungiu para a salvação. Mas meus lamentos também são muitos, seus lamentos são muitos, mas a glória não é para se comparar com nada aqui de baixo. As aflições dessa vida não são para comparar com a glória que há de se revelar em nós. Por isso, queridos, que nós temos esse conflito com morte, com sofrimento, com decepção. Tudo isso conflita, machuca, incomoda. Mas é a nossa caminhada, a nossa história. Vai nos construindo, vai trabalhando em nós, vai nos fazendo cada vez mais firmes na fé e vai nos fazendo pessoas aptas à batalha. Já viu os teóricos? Os teóricos sabem tudo, mas na prática eles não sabem nada. Vai ver o teórico para ensinar a amansar um burro bravo. Ele tem toda a técnica, põe em cima do burro, ele quebra o pescoço. Porque ele conhece toda a teoria, mas ele nunca sentou no burro. Assim é o povo de Deus. Teoria filosófica, religiosa não adianta nada. É o campo de batalha. É você no seu lugar, no seu sofrimento, na sua tentação, no seu processo. Você está lá, mas nós vamos adiante, Senhor. Me dá a tua mão, é só o que eu quero. A mão do Senhor está estendida a alguém aqui hoje. O Rei da Glória te dá a mão. Vamos adiante. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Se você estivesse sozinho, você já tinha sido engolido vivo. Quantas vezes o adversário te cercou como um leão rugindo? E o Rei da Glória se pôs do lado dele e teve que ir embora. Quantas vezes ele apareceu um dragão terrível te rodeando? Ele virou um rato e se sumiu pelos corredores. Sabe por quê? Porque o Senhor é teu pastor e não vai te faltar nada. Marta e Maria estavam muito decepcionadas, muito tristes. E o Senhor de longe começou a explicar para os discípulos uma linguagem que eles não entenderam, mas de propósito que ele fez isso. Ficou 2 dias lá. Ainda acho que ele gastou mais 2 dias, para chegar lá. E depois ele falou: nós vamos voltar agora para lá. Eles tentaram apedrejá-lo lá. Nós vamos voltar para lá, eles tentaram apedrejar o Senhor lá. Um dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça. Ele falava disso mesmo. Esse é o dia que fez o Senhor. A estrela da manhã. É o dia, o verdadeiro dia com D maiúsculo é Jesus. O dia que nunca tem noite. Quem anda nele não tropeça em nada. Quem anda no outro tropeça em tudo. Quem anda no mundo no pecado, ele fala, é semelhante. Por que ele fez essa parábola, hein? Essa comparação, hein? Olha, quem anda no mundo e os mestres do mundo, eles são como o cego que instrui outro cego a caminhar. São 2 cegos, um conduzindo o outro. Cai todos os 2 no buraco. Porque o que se desguia é cego e o outro que vai com ele é cego também. Cai os 2. Mas quem é luz? Se você andar na luz, a luz te leva para lugares deliciosos. Quem não gosta de luz fica na treva. Quem não gosta de santidade não vem para a igreja. Não gosta de pregação forte, não gosta de falar de pecado, de santidade, não gosta de falar de inferno.
Tem lugar que não pode falar a palavra inferno, não pode, isso aqui é proibido. Inferno espera todo mundo que não estiver do lado de Jesus. Santidade é seu cartão de cidadão do céu, de cidadão do céu. Quem não tiver santidade pode ter certeza, no céu não vai entrar. Passaporte não tem visto de entrada. O visto de entrada não é conhecimento, não, é santidade. Tem muitos que estão trocando santidade por conhecimento. Mostra aí uma regra, um conjunto de títulos. No céu não entra título, entra santo e santa. Quem não tiver obra de santo fica de fora, seja quem for. Glórias ao Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Meu irmão morreu, mas eu sou amigo de Jesus. Eu chamei, ele não chegou, mas eu sou amigo de Jesus. Mas eu esperava uma resposta, ele não me deu. Eu sou amigo de Jesus. Mas quando mais precisei, eu não vi a ajuda dele. Mas eu sou amigo de Jesus. Eu perdi minha filha, meu marido me deixou, a minha loja foi roubada, meu comércio quebrou. Mas eu sou amigo de Jesus. Glórias ao Senhor. A minha casa está de perna para o ar. Cadê o Senhor? Eu sou amigo dele, não sei onde ele está, uma hora ele chega. Nós não misturamos nada. A nossa amizade com Deus não depende de nada. Nós sempre seremos amigos dele, e ele sempre será nosso amigo. O senhor vai voltar para lá, estão querendo te apedrejar. Bom, vocês estão comigo? Fica tranquilo, porque um dia tem 12 horas. Eu escolhi 12 apóstolos. Eu estou acendendo a escuridão da terra. Anda comigo e não preocupa com essas coisas que ele me apedrejaram, porque sim, são os que moram na escuridão, vocês estão na luz. Enquanto eu estiver com vocês, ninguém põe a mão em vocês. É isso que ele estava dizendo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Vocês perceberam isso aqui? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Quem não está com Cristo está contra ele. Não tem ninguém fazendo uma política de boa vizinhança aqui. Ou nós estamos do lado de Cristo, ou nós estamos contra ele. Ninguém está em cima do muro. Não tem a pessoa neutra. Aqui nessa batalha não existe neutros. Quem não é por Cristo é contra ele. Quem com ele não ajunta, espalha. Nosso amigo Lázaro dorme. Então está tudo certo, Senhor. Nem precisamos de ir lá. Mas eu vou despertar do sono. Então vamos deixar de dormir, vamos ficar por aqui mesmo. Não, eu vou falar com vocês mais abertamente. É que ele morreu. Ele vai gradativamente, vocês vão percebendo, gradativamente ele vai abrindo o conhecimento. Mas eu estou contente que eu não estivesse lá, presente. Porque se ele estivesse presente lá, o que ia acontecer? Ele não ia resistir ao apelo de Marta, ao choro de Maria. Os amigos, Senhor Jesus, vem cá, vem. Ele não ia, porque o coração dele, ele não ia aguentar. Eu fico contente que eu não estivesse lá, porque pelo menos ele morreu e eu não estava perto. Aí agora agora o assunto é só comigo. Vocês veem aqui que Tomé, ele era um homem que duvidou, né? Mas tem umas qualidades dele que às vezes nunca vi ninguém pregar. Nem eu nunca preguei também. Mas hoje eu achei aqui uma qualidade dele que eu nunca tinha achado. Olha aqui, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, ou seja, aos discípulos companheiros dele: vamos nós também para morrermos com ele. Você percebe que tinha um coração voltado para o Senhor? Por isso que o Senhor Jesus não jogou ele fora. Se você não crê mesmo, Tomé, fica para lá, para o seu lado. Mas ele veio com o coração dele: vamos morrer com ele. Mas aqui nós estamos do lado dele, nós estamos. Eu sou amigo de Jesus. Ele que falou, eu sou amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus, irmão? Você é amigo de Jesus, irmão? Mesmo na sua decepção, mesmo nessa angústia que você carrega no seu peito, você pode falar: eu sou amigo de Jesus acima de tudo. Glórias ao Senhor. Hoje o Senhor fala assim contigo, por essa palavra: o Senhor é amigo seu acima de tudo. E você não vai ficar decepcionado. Você não tomba na terra sem ele ver claramente um sorriso estampado no teu rosto. E tudo quanto ele projetou na tua história será consumado. Eu sinto a revelação do Espírito de Deus. Essa é que é a graça do Senhor. O segredo de Deus está na tua tenda. Na tenda de muitos já esteve e não está mais. Mas na tua tenda o segredo de Deus está lá. A tua lâmpada está acesa. O farol brilha, a luz está acesa. Você anda no dia, você anda na treva. Muitos que andam na treva jogam pedra em você. Mas você está na luz. Caminha calmo e sereno, porque o Senhor teu Deus te justificará.
Estava lá Marta e Maria chorando, os amigos deles lá consolando. Mas o consolo, irmão, você sabe que consolo é uma palavra que a gente usa, mas é de verdade, não é? Eu perdi pai, perdi mãe, mas eu perdi um filho. Se tem dor maior que essa, eu acho que só deve ser o inferno. Na terra acho que não tem. Ninguém consola a gente, irmãos. O amigo dá a palavra de consolo, mas o consolo mesmo ninguém pode dar. Só o Senhor Jesus, só Ele. Os companheiros estavam lá consolando ele, mas só que vocês vêem, a angústia não saiu delas, até que o Senhor chegou. Quando chegou a notícia lá para elas, ó, Jesus Cristo está chegando aí. Nós vimos ele lá na entrada lá. Chegou nos ouvidos de Maria e de Marta. Marta disse, é o Senhor Jesus, eu vou encontrar com ele. Marta estava tão por terra que ela nem falou, vocês viram? Ficou quieta. Eu não vou. Estava brava, eu não vou. Maria não foi, mas Marta foi. Marta foi. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Vocês percebem aqui? Estava embirrada. Eu não vou. Mas Marta falou, eu vou. E Maria era mais espiritual do que Marta. Que coisa, né? Enquanto Marta fazia comida, Maria ficava sentada no pé dele para escutar ele. Talvez por isso que ela magoou mais. Eu me dediquei mais só à palavra dele. Eu queria só uma palavra dele e não tive. Eu também não vou lá ver. Mas se você vê como uma pessoa sincera, não tem arrogância, o Senhor encontra ela. Você vai encontrar alguém por essa palavra, você anda muito triste, muito triste. Mas a palavra do Senhor hoje te encontra aqui. Você afastou-se do Senhor, mas hoje o Senhor vai chamar para perto dele. Você vai te dar hoje um abraço chamado virtude do Espírito Santo. A virtude de Deus hoje vai te tomar. A virtude do Senhor vai sarar a sua mágoa, vai tirar essa angústia, essa distância. Você ficou distante. Aproxima-te do Senhor. Ele te chama, chega mais perto, venha cá. Marta foi lá. Que interessante. Primeira coisa que ela falou com ele: cobrança. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão, não tinha cobrança com fé, segurança, né? Eu tenho certeza que ele não morria, porque eu conheço a tua autoridade. A morte e o Senhor são incompatíveis. Onde o Senhor chega, a morte vai embora. Eu já vi tantas vezes. Você lembra a filha da viúva lá? Parou o enterro, aquele é um sacrilégio no meio dos hebreus. Parar o enterro, para uma viúva com seu único filho. Para esse enterro aí, todo mundo assustado olhando para ele. Tocou no esquife. Sacerdote não toque morto, hein? Tocou no meio. Levantou aquela menina lá e tudo foi mudado. É isso que ela tinha na mente. Por que ele não fez isso? Seu irmão vai ressuscitar. Eu sei disso, mas vai demorar demais. É só no último dia. Mas eu te falei que quem crê em mim ainda olha aqui, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse depois Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Era para ela falar: eu não creio não, porque meu irmão morreu. Ele cria no Senhor. Não dá para crer, que está conflitando a minha mente. Não sabe o que ela falou? Sim. Eu não estou entendendo bem não, mas eu creio. Qualquer coisa que o Senhor falar, eu creio, estou de acordo. Está conflitando com a minha cabeça, mas eu creio. A linguagem espiritual com a linguagem natural. Quem crê em mim não morre, mas meu irmão morreu. Mas só falou que não morre, eu acredito. Não morre, sabe por quê? Porque tomba o corpo, mas o espírito já se levanta vivo, já está salvo, entendeu? É isso. Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E quando ela falou isso, ela foi lá chamar Maria. O mestre está lá em cima e está te chamando lá. Olha o que fala aqui na frente. Maria apressadamente se levantaram. Deu uma pressa nela quando falou assim: eu estou chamando você. Hoje o Senhor está chamando alguém para perto dele. Vem mais para perto. Você ficou longe por causa da tristeza. Hoje há um convite nessa palavra: vem mais para perto do Senhor. Vem mais para perto. Não fica longe igual você está. Você está brigado? Está brigado com o Senhor? Vamos fazer as pazes hoje nessa palavra? O Senhor convida alguém para fazer as pazes. Já que você não convidou o Senhor para fazer as pazes, ele chegou lá, chama Maria. Hoje o Senhor fala: eu chamo a ti, vem para perto. Vamos fazer as pazes. Vamos desfazer essa tristeza que está no seu coração. O Senhor convida você para aproximar dele. Deus não vai te pedir desculpa, mas Ele vai chamar: venha,
eu vou consolar você. Ele consolou Maria. Maria chegou lá e levantou-se, chorando. Foram os judeus atrás dela. Ela deve ir lá no sepulcro, vão lá ajudar ela a chorar. Quando Jesus viu ele chorando, Maria chorando, os judeus chorando, ele ficou perturbado. Perturbado quer dizer, ele se comoveu. E depois eles choraram tanto. Ele sabia o que ele ia fazer, irmãos, mas ali vem a humanidade de Jesus. Apesar da divindade, a humanidade estava ali. Ele viu aquele sofrimento todo, ele acabou chorando também. E acha que Deus não fica preocupado com o seu sofrimento, que ele não participa dele? Mas às vezes ele permite tudo isso, é para a nossa própria caminhada, é a nossa história ser construída. Aí os judeus começaram a falar: escuta, este homem que abriu os olhos do cego, será que ele não podia fazer com que Lázaro não morresse? Você vê que tinha mais gente começando a acreditar no poder dele. E as pessoas que morriam só ficavam em caverna se fosse rica. Pobre não ficava em caverna nenhum chão. Mas quem ia para as cavernas, para as rochas, eram pessoas mais ricas. Lázaro realmente devia ter alguma posse, porque estava numa caverna lá, eles põem uma pedra na frente. Eu já vi essas pedras, não sei se é a mesma que Lázaro estava, mas é uma pedra assim redonda, ela rola e tem uma fenda no chão, ela encaixa depois para tirar uma dificuldade. Para rodar até fácil, mas depois não sai fácil mais. Abre a sepultura. Marta, irmã do defunto, estava tomando na frente das coisas. Falou: Senhor, eu acho melhor não. Acho melhor não. Já morreu mesmo? Deixa assim do jeito que está. Ele já cheira mal. Esses 4.000 anos que a humanidade ficou cheirando mal aqui, houve uma mudança brutal na humanidade. Jesus falou: abre isso aí. Eu fico pensando no espanto daqueles judeus olhar e falar: o que esse homem vai fazer agora, hein? Isso não vai dar certo. Marta devia estar com a mão na cabeça: isso aqui vai dar problema. Isso vai ser ruim de olhar. Para que isso? O Senhor não faz nada em vão. Irmão, sabe o que é? A autoridade do Senhor é absoluta. Se Ele não manifesta a autoridade dele na nossa vida a todo instante, é por causa de nós mesmos. Mas a autoridade é absoluta. Abre. E Ele fez aquilo porque tinha muita gente perto dele ali. Era para eles misericórdia, para eles crerem. Um mudo, um homem surdo não pode ouvir. Agora um morto, aí não ouve mesmo. O morto não pode ouvir. Mas ele falou: os mortos ouvirão a minha voz, no sentido espiritual, e aqui concretizou no sentido material, porque Lázaro estava decomposto. Os micro-organismos já estavam decompondo a sua carne. Lázaro! Essa voz entrou dentro daquela